Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Quero convidar os amados irmãos e amigos para que estejam atentos ao que aqui iremos abordar, pois estaremos falando um pouco sobre a fascinação da humanidade pela idolatria. Isso é propício. A humanidade tem uma fascinação incrível por ídolos. E isso é oportuno porque estamos vivendo dias em que a quantidade de ídolos e de idólatras se multiplicam. E isso, infelizmente, até em meio às igrejas chamadas evangélicas. Idolatria não é apenas alguém se dobrar perante uma imagem esculpida pelas mãos humanas, mas idolatria é também a adoração do próprio homem, o louvor pessoal. E hoje está na moda ter ídolos e ser ídolo. Ou seja, ter ídolos e ser ídolo está na moda. Pessoas que se promovem e pessoas que não se promovem. Pessoas que gostam tanto delas, mas tanto, que elas terminam tornando-se idólatras de si mesmas. Não é heresia dizer, meus amados irmãos, que hoje é quase impossível nós nos livrarmos da idolatria. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos entregar a ela. Paulo está em um lugar chamado Atenas. Ele está esperando Timóteo e Silas chegarem de Bereia. Porque Paulo foi expulso de Bereia e foi levado para Atenas. E quando ele está em Atenas, esperando os seus companheiros de viagem, ele começa a observar que o povo de Atenas era muito idólatra. Ele andando nas ruas da cidade e via a montoeira de templos religiosos. Templo do Deus tal, adoração ao Deus tal. Eu não vou dizer aqui quantos templos e quantos deuses eles adoravam, porque a Bíblia não diz a quantidade, quais os templos eram. A Bíblia diz que eram muitos templos, eles eram muito idólatras, eles tinham muitos ídolos. E Paulo fica olhando aquele cenário todo e a minha tradução diz que Paulo ficou indignado. E lá na sinagoga dos judeus, Paulo discutia com os judeus gregos tementes a Deus. E também Paulo aproveitava os momentos em que algumas pessoas ficavam nas praças reunidos. E lá Paulo chegava e começava a discutir, a falar sobre idolatria. Havia um grupo filosófico chamado epicureus e também estoicos, que o Paulo começou a debater com esses dois grupos. Os epicureus é um grupo filosófico que defendia o deleite na satisfação dos sentidos, muito parecido com o hedonismo, embora diferente. Os estoicos eram mais rígidos e fiéis aos seus ensinos, e eles eram do tipo que rejeitava todo e qualquer prazer extra-corpo. Tudo deles era apenas para eles próprios, era como se os sentimentos apenas eles tivessem, que mais ninguém tinha. Ou seja, em síntese, não existia sentimentos externos, era apenas entre eles e ele próprio. A pessoa, então, fazia o controle de todas as coisas. Era esse grupo de estoicos que estavam ali conversando com Paulo. Não tinha nenhum burro, não. Não tinha nenhum indouto, não. Todo mundo inteligente, todo mundo culto, todo mundo sabido. E lá estava Paulo
discutindo com eles, que Paulo também não era alguém que se desprezava. Apóstolo Paulo era poliglota, apóstolo Paulo era do mais alto nível de conhecimento da época. Então, o apóstolo Paulo, ele poderia, páreo a páreo, tete a tete, conversar com esse povo todo, porque ele tinha argumentos, porque o apóstolo Paulo também, ele tinha uma formação acadêmica muito, mas muito graduada, porque, afinal de contas, ele estudou com Gamaliel. Mas, quando eles estavam ouvindo Paulo, alguns perguntaram, o que este falador está a dizer? Outros diziam, parece que ele está pregando um Deus estranho. Por quê? Porque Paulo estava anunciando as boas novas de Jesus e a ressurreição. Então, eles tomaram Paulo, levaram para um lugar chamado Areópago. O Areópago seria a Suprema Corte da época, onde os magistrados se reuniam. E levaram o apóstolo Paulo até o Areópago. E o puseram lá, no meio de todas as autoridades e de um povo de um modo geral. Estava lá perante a Suprema Corte. E aí, o que eles disseram? Podemos saber que ensino novo é este que você está falando? Porque nós estamos ouvindo coisas estranhas que você está pregando. Portanto, nós queremos saber o que é isso. Diz a palavra que todos na cidade, a novidade do momento era discutir o que Paulo estava ensinando e falar sobre o que ele estava ensinando. E lá no Areópago, Paulo diz o texto sagrado, ele fica em pé, ficou de pé e disse o que está escrito em Atos capítulo 17, versículos 22 e 23. Abra a palavra de Deus. Atos 17, 22 e 23. Homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque, ao passar e observar o vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E é exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. Amém? Isso aqui foi genial. Isso aqui foi espetacular. Foi fenomenal. Fenomenal. Irmãos, os atenienses, eles eram tão idólatras, eles adoravam tantos deuses, mas tantos deuses, que todo Deus que eles sabiam que existia, eles faziam um templo em adoração, um altar de adoração. Aí eles pensaram, e se tiver um Deus que a gente não conhece? Ele vai ficar zangado com a gente. Então nós vamos construir um altar para esse Deus desconhecido. E aí fizeram lá um altar, aí colocaram os dizeres lá, ao Deus desconhecido. Quando Paulo está no Areópago, ele em pé, como o texto disse aqui, ele falou, olha, vocês são religiosos, dá para perceber. E eu quero falar para vocês que o Deus que eu estou anunciando para vocês é esse Deus que vocês honram sem conhecê-lo. E aí, escutem, preste atenção. O que Paulo começou a dizer sobre Deus para o povo de Atenas. Olha só o que é que Paulo diz. Paulo abre a boca e diz, o Deus que tudo fez e que sem ele, nada do que foi feito se fez. Senhor do céu e da terra. E esse Deus que eu estou anunciando, diz Paulo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Interessante, né? Olha, o Deus que eu estou anunciando, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, não. É diferente desses deuses aí que vocês estão adorando. E Paulo diz mais, e tampouco esse meu Deus é servido por mãos humanas, como se ele necessitasse de alguma coisa. Ele não é servido por mãos humanas, não. Pois ele
Ele próprio é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E os atenienses atentos para o que Paulo estava dizendo. Paulo disse mais: de um só homem, o Deus que eu estou anunciando para vocês, fez toda a humanidade para habitar sobre toda a superfície da terra. Ele determinou os tempos, os dias, ele estabeleceu os territórios da sua habitação. O Deus que eu estou anunciando é um Deus que é grandioso, mas ele se deixa encontrar. Mesmo que tateando, o encontre e o achem. E aí o apóstolo Paulo diz algo fenomenal. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? E esse Deus não está distante de vocês. Ele está perto de vocês. Ele está aqui agora. É óbvio que Paulo não se referia a ele próprio. Referia-se ao Cristo bendito que nele estava. E Paulo continua. Pois nele vivemos, diz o Paulo. Nos movemos, nós existimos através dele. Como também alguns dos seus poetas disseram, pois dele também somos geração. E os atenienses ligados. Sendo nós gerados por Deus, agora preste atenção, irmãos. Isso aqui eu acho fenomenal. O apóstolo fala assim, agora vocês imaginem, gente. Sendo nós gerados por Deus, nós não podemos pensar que esta divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e imaginação de homens. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pessoal, esse Deus é tão grandioso que nós não podemos ficar comparando ele com uma imagem de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de pau. Não, gente. Não faça isso, não. Esse Deus é muito grandioso para que alguém fique comparando ele com algum material que é feito pelas mãos de um homem. Mas quando os atenienses ouviram uma palavra do apóstolo Paulo, eles ficaram já com a pulga atrás da orelha e começaram já a se levantar contra Paulo. Quando Paulo falou sobre que os mortos iriam ressuscitar. Ah, meu amigo. Quando Paulo disse que os mortos iriam ressuscitar, aí alguns já disseram, vixe, agora aí não dá. Não dá para aceitar que alguém vai ressuscitar, não, de maneira nenhuma. Mas outros, sabe o que outros disseram? Enquanto uns duvidaram, enquanto uns rejeitavam, que era o que mais alguns deles rejeitavam, era a ressurreição. Mas outros disseram assim, Paulo, sobre este assunto, nós queremos ouvir você outras vezes. Eu espero que você venha nos falar mais sobre a ressurreição. Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais estava um homem chamado Dionísio, que era membro do Areópago, que era membro da Suprema Corte. E também uma mulher chamada Dâmaris, que estava com outro grupo que também acreditou no que Paulo pregou naquele dia lá no Areópago. Tudo isso está escrito em Atos capítulo 17, versículos 16 a 34. Você pode conferir na sua Bíblia e você vai encontrar essa história na íntegra, tal como aqui eu expus para vocês. Quero fazer algumas aplicações práticas. A primeira aplicação prática do texto sagrado. A idolatria, em todas as suas vertentes, deve nos causar indignação. Eu vou repetir a aplicação prática. A idolatria, hoje, a idolatria, em todas as suas vertentes, deve ser por nós, deve causar em nós indignação. Esta palavra indignação não é uma referência a ódio, a raiva, a intolerância, não.
Esta indignação é uma referência à rejeição. Ou seja, se você quiser colocar assim, toda a idolatria hoje deve ser rejeitada por nós. Ora, rejeitar ter ídolos e rejeitar ser ídolo. Você não pode ter ídolos, mas também você não pode se fazer ídolo. Você precisa ter cuidado. Agora, você não pode evitar que alguém te faça um ídolo. Você pode nunca pedir para ser idolatrado, para ser idolatrada, e alguém vai querer te idolatrar. Isso você não pode evitar. A maior prova disso, meus amados irmãos, é que hoje os chamados santos mais adorados, como Maria, Pedro, João, eles nunca pediram para ser adorados. Começaram a adorá-los por livre e espontânea vontade. Eles nunca pediram para fazer templo em homenagem a eles. Eles nunca pediram para ninguém venerá-los. Eles nunca pediram para ninguém fazer imagens de escultura para eles, com seus nomes. Eles nunca pediram para ser adorados, mas algumas pessoas adoram e adoram até hoje. O mesmo, meus amados irmãos, acontece com homens e mulheres extra-bíblicos. Nós temos alguns homens e mulheres extra-bíblicos que também hoje são adorados. Quer ver? Madre Teresa de Calcutá. Extra-bíblico, o nome dela não está na Bíblia, mas é adorada. Padre Cícero Romão é extra-bíblico, o nome dele não está na Bíblia, mas ele é adorado. João Calvino. Você já ouviu falar em Calvino, João Calvino? Calvinismo? João Calvino é extra-bíblico, o nome dele não está na Bíblia, mas ele é adorado. Armínio. Armínio não está na Bíblia, mas o nome dele é adorado. Martim Lutero, extra-bíblico, mas ele é adorado. John Wesley, extra-bíblico, porém é adorado. William Carey, extra-bíblico, porém é adorado. Sem falar nos ídolos que nós temos hoje, que querem ser adorados e se fazem ídolos. Sim, hoje, muitos estão se fazendo ídolos. Esses homens e mulheres de Deus aqui, talvez extra-bíblicos, talvez eles nunca pediram para ser adorados. Pelo menos eu nunca vi, nunca li nada a respeito. Mas hoje nós temos alguns líderes que querem ser adorados. Quando eles dizem, por exemplo, que o seu suor é santo, é sagrado. Quando eles dizem que a água que eles oram e ungem é sagrada. Quando eles dizem que o seu fôlego é sagrado. Estão se tornando ídolo e querendo ser adorados e agremiando multidões de pessoas para eles. E idolatria, sem sombras de dúvidas. Meus amados irmãos, todas as vertentes da idolatria nós temos que rejeitar, nós temos que recusar. Deve nos causar indignação. Isso pode acontecer a partir da nossa própria casa. É a mãe que adora o filho, é o filho que adora o pai, é o pai que adora o filho. Nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, com a idolatria. Nós precisamos ter todo o cuidado do mundo. Porque a idolatria, como disse inicialmente, não é só se dobrar perante uma imagem. Você pode adorar uma pessoa, você pode adorar você mesmo. Então, cuidado. Cuidado. Para que você não seja o seu ídolo. Em segundo lugar, da aplicação prática, apresentar o único Deus que deve ser adorado. É nossa missão, irmãos. Nossa missão é apresentar o único Deus que deve ser adorado. O único Deus, conforme o apóstolo Paulo pregou em Atenas, que deve ser adorado, escutem, é o Deus criador dos céus e da terra. O único Deus que deve ser adorado é o Senhor absoluto do céu e da terra. O único Deus que deve ser adorado é o Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. É o Deus que não é servido por mãos humanas.
porque ele não precisa de nada. O único Deus que deve ser adorado é o Deus que dá a vida, que nos deixa respirar, meus amados irmãos. Sim, é o Deus que nos dá todas as coisas. O Deus que deve ser adorado é o Deus que de um só homem criou toda a humanidade. O Deus que deve ser adorado é o Deus que determinou todas as estações do ano e determinou o tempo e deu um limite ao mar. Recentemente eu estava na praia, andando lá numa praia e pensando, rapaz, como pode? Até falei para o pastor Antônio Carlos, Deus é quem diz que o mar só deve chegar até aqui, ele não passa daqui. Quando passa, é porque tem alguma coisa anormal acontecendo na natureza. Porque Deus coloca o limite no mar. É esse Deus que deve ser adorado e que nós devemos apresentá-lo à humanidade. O Deus, meus amados irmãos, que apesar da fragilidade humana, é o Deus que pode ser encontrado. Deus não está distante de nós. Até parece, em alguns momentos, é bem verdade, tem momentos, situações que a gente vive, que parece que Deus não está presente, parece que Deus está longe. A gente procura onde está Deus e parece que Deus não está perto, não. Parece que o que está perto mesmo é problema, é dificuldade. Parece que o que está perto mesmo são as angústias e não Deus. Mas Deus está presente, Ele está próximo de nós. O Deus que deve ser adorado, meus amados irmãos, é o Deus que vive por conta própria. É o Deus que não é manipulado pelas mãos humanas. É esse Deus que deve ser adorado. O Deus que deve ser adorado é o Deus que fez uma criatura especial em meio a toda a criação, o ser humano. O Deus quem criou o ser humano é quem deve ser adorado e não o contrário. Em dados momentos parece até que algumas pessoas querem ser adoradas até por Deus, quando exigem coisas de Deus, como se Deus fosse obrigado a dar alguma coisa para alguém. Escute, sendo Deus tudo isso, não podemos em hipótese alguma imaginar que Deus se assemelha a ouro, prata ou imagem feitas pelas mãos de homens, ou se assemelhe a homem. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Bem, você sabe disso. Você sabe disso. Agora você não está mais ignorante. Mas o que você sabe a respeito de Deus, o que você já entendeu a respeito de Deus, qual a resposta que você dá a Ele? Ora, Deus espera que você se arrependa. Se arrependa, porque Jesus virá em dia já determinado para julgar a humanidade com justiça. Hoje, ninguém paga por seus pecados. Ninguém paga por pecado cometido hoje. Aí alguém diz, não, mas eu acredito que tem gente que paga a maldade que faz aqui e tal. Eu estou dizendo que ninguém paga pecado aqui na terra. Pode sofrer algumas consequências dele? Pode. Mas você pode se deleitar com seu pecado do tanto que você quiser. Você pode trair seu marido, você pode trair sua esposa, você pode maltratar seus filhos, você pode maltratar seus pais, você pode roubar, você pode mentir, você pode matar, você pode fazer o que quiser. Você acha que a sua vida está normal do jeito que você está se deleitando com o seu pecado, você está achando tudo máximo, né? Esses segredos ocultos, esses pecados escondidos que você tanto aprecia. Você está hoje ótimo, está ótima. Parece que nada de ruim vai acontecer. Pelo contrário, as coisas estão ainda de muito bem, obrigado. Sim,
É porque o Deus da justiça ainda não se manifestou para julgar. É por isso que grande parte da humanidade comete os seus pecados e se deleita neles. Mas um dia, olhe para mim para você entender, um dia a conta vai chegar. Você já usou cartão de crédito? Já usou o cartão de crédito? Aí você pensa que você tem dinheiro, porque seu limite está lá em cima. Aí você vê um negócio e passa o cartão. Aí outro negócio e passa o cartão de novo. Aí outro, mais uma vez, passa o cartão. E vai passando o cartão, vai passando o cartão. E está muito bom enquanto está passando o cartão. Pode passar o cartão à vontade. Mas aí vai chegar o momento do boleto. Então, o momento do boleto. Aí o boleto vai chegar. Aí você vai ter que prestar contas. Ah, não, mas eu não quero pagar isso, não. Eu não quero me envolver com isso, não. Eu gastei, mas não vou pagar. Quem está devendo vai ter que pagar. Escute. Tem gente hoje frequentando as nossas igrejas, fazendo o diabo lá fora, pensando que nunca vai prestar contas diante de Deus. Só fazendo. Faz hoje, aí faz amanhã de novo, faz depois da manhã. Aí passa um tempinho sem fazer, aí faz de novo. Aí depois faz outra vez, faz mais uma vez, só passando o cartão, pensando que a conta nunca vai vir. Nunca chegou conta, nunca. Não se engane, vai chegar a conta. E você vai pagar. E eu não vou nem lhe dizer, porque não tem mais tempo para lhe dizer o que é que você vai pagar. Mas você que conhece o Evangelho de Mateus, capítulos 24 até o capítulo 26, você sabe muito bem como é que você vai pagar a conta. A conta perante Deus. Conta perante os homens, não. As consequências são mínimas. Mas a conta perante Deus vai chegar. Você acha que você vai ser idólatra de você mesmo, você vai ser amante de você mesmo, você vai ser adorador de ídolo de si mesmo, e isso nunca Deus vai pedir contas? Ah, vai pedir contas, pode acreditar. Vai chegar a hora do pagamento. E nesta hora, aí o caldo vai engrossar. Que Deus tenha misericórdia de mim e Deus tenha misericórdia de você. Porque o juízo de Cristo está às portas. Hoje você está aí de boa, idolatrando ídolos, fazendo, por exemplo, do sexo o seu ídolo, fazendo das suas farras o seu ídolo, fazendo das suas orgias o seu ídolo, e vai que vai bom. No entanto, entretanto, porém, vai chegar o momento em que você vai ter que comparecer perante o Supremo Juiz. Hoje, você pensa que faz do seu corpo, das suas ideias, da sua mente, o que você bem entender. Só que chegará o dia em que haverá a prestação de contas. Os movimentos humanistas dizem isso. Os movimentos humanistas dizem para a mulher, dizem para o homem, que eles podem se debaldar nos seus prazeres. Os movimentos feministas dizem que a mulher pode fazer o que quiser de seu corpo e que ela não está ligada a negócio de homem nenhum, não. Pode fazer o que quiser. Os movimentos feministas estão dizendo isso. Os movimentos LGBTQI+, estão dizendo isso. As chamadas igrejas inclusivas estão dizendo isso. A mesma coisinha que o diabo está dizendo, essa cambada toda está dizendo. E Jesus diz: os moradores da terra serão julgados com justiça. Hoje, eu e você deveríamos, no mínimo, pensar que um dia haveremos de prestar contas diante do Deus Todo-Poderoso. E não é daquilo que nós não sabíamos, não, que nós éramos ignorantes, não. É do que nós sabemos que está errado e queremos continuar no erro. Deveríamos sair daqui, nessa noite, dizendo, igual um grupo disse para o apóstolo Paulo, sobre isso
queremos te ouvir novamente. Está aqui diante de você a palavra de Deus. Agora cabe a você uma resposta. O que você diz a respeito da palavra de Deus? Qual a resposta que você vai dar a Deus em relação a tudo isso?